Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de estudos amazônicos. Esse assunto a gente vai trabalhar um pouco sobre os povos amazônicos, os diversos povos que viveram na Amazônia, que ainda vivem e foram responsáveis pelo processo de construção do espaço amazônico. Logo no início você tem uma pequena introdução que fala sobre os povos da Amazônia. Eram habitantes e são habitantes tradicionais da floresta amazônica, como os índios, os seringueiros, os castanheiros e outros povos que vivem aqui. Esses povos se baseiam em seu modo de vida na extração dos produtos, como a borracha, a castanha, a batata e óleos vegetais e outras atividades. Além disso, dedicam-se principalmente à caça e à pesca não predatória, bem como à agricultura de subsistência. Mesmo sabendo que muitas mudanças já ocorreram no espaço amazônico e muitas transformações também, muitos desses povos ainda vivem dessas atividades econômicas e ainda se dedicam a essas atividades como meio de subsistência. Logo em seguida vocês têm uma paisagem, uma imagem que fala sobre conhecendo os povos indígenas da Amazônia. Então a gente vai iniciar o nosso conteúdo do primeiro bimestre trabalhando um pouco esses povos que foram tão importantes para a construção do espaço amazônico. Você tem logo depois um gráfico que mostra a população indígena no Brasil. Nós sabemos que antes do processo de colonização existiam na Amazônia os povos nativos, os povos indígenas. E esses povos, no decorrer da história, eles vem diminuindo, o grupo de pessoas, o número de índios aqui na Amazônia por diversos fatores que a gente vai estudar mais adiante. Mas aqui nós temos um gráfico que mostra um pouco a participação, um pouco onde está concentrada a população indígena dentro do território brasileiro. Aí vocês têm a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E você pode perceber que a maior concentração da população indígena, de acordo com o gráfico, está na região norte, na nossa região. Logo depois, para o IBGE, o índio é aquele que se declara índio, mas sabemos que os indígenas possuem toda uma territorialidade que o identifica, tais como cultura, língua e território. Então, para a população, para o IBGE, o índio é aquele que, em pesquisas, ele se declara índio, mas a população indígena ele tem todo um processo cultural, um processo linguístico e uma concentração de território dentro do espaço amazônico e brasileiro que faz com que eles se tornem povos diferentes dentro da região. Os índios, eles vivem, primeiro quadro que vocês têm aí, como vivem os índios. Os índios vivem em aldeias indígenas. Constantemente, quando a gente vê na televisão, a gente vê o índio como grupo de pessoas que têm esse modo de vida. Diferentes, são bastante diferentes da população em geral do território brasileiro e amazônico, e os índios vivem de forma muito organizada e harmônica. Cada tribo tem seu cacique e a forma de viver da população indígena é bem diferente das outras sociedades que compõem não só o espaço amazônico, mas também a população brasileira. E onde moram os índios é o nosso próximo tópico. A aldeia onde vive é chamada de taba e nela existem dois tipos de casas. Aquelas casas mais simples, que são de famílias, que são chamadas de ocas, e as casas que são mais coletivas, onde moram grupos maiores de pessoas, que são chamadas de malocas. As casas elas são construídas constantemente com uma mistura de barros, e a sua estrutura é sustentada por pedaços de madeiras. A gente sabe, como eu já falei mais adiante, que já houveram muitas mudanças, muitas transformações no espaço amazônico e, consequentemente, com a população indígena. Mas ainda tem muitos grupos de índios que vivem essa realidade que nós acabamos de falar. Logo depois a gente vai ver outras características das populações indígenas. As principais atividades econômicas, a agricultura, a caça, a coleta, a criação de animais. Eles também constroem os seus próprios utensílios e seus instrumentos de trabalho. A sua produção, a produção econômica das atividades agrícolas exercidas pelos índios, elas são constantemente em pequena escala, e essa produção elas são desenvolvidas
com o objetivo de levar a um desenvolvimento sustentável da região. Isso quer dizer, explorar os recursos naturais sem que degrada, sem que destrua esses recursos. Então, hoje nós vimos aí algumas características, falamos um pouco sobre os povos indígenas, como eles estão distribuídos na população, na região amazônica, e na próxima aula a gente vai continuar o assunto sobre os povos nativos da região amazônica. Tá ok, crianças? A gente fica por aqui, até a próxima aula.